estás nos céus, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laia, la, laia. Amém. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez, né, nessa sala. Muito bom estar aqui, todos nós reunidos. E estamos aqui, né, nessa sala para receber, para aprender, principalmente. É muito importante, né, o aprendizado, né, que a palestra traz para nós. É o ensinamento. Mas eu sempre gosto de lembrar que aqui na reunião pública, a palestra é pouco tempo, né? É curtinho. Então, quem gostaria de se aprofundar mais nos estudos, os nossos cursos vão começar agora, dia 21 de fevereiro. Uma nova turma está iniciando os cursos da doutrina.
Se alguém quiser se aprofundar mais sobre a doutrina, aprender mais, é só fazer inscrição pelo site, comparecer. O curso é grátis, né? E todos são bem-vindos para vir estudar, né? Tem pessoas que perguntam assim, mas é só espírita que pode estudar? Não, todos nós podemos estudar. É importante estar estudando, aprendendo sempre, né? Independente da religião, a gente está sempre aprendendo. Então, eu convido a todos, se quiserem vir aqui participar e estudar com a gente, né? Dia 21 de fevereiro começa uma nova turma esse ano, estão todos convidados para estudar aqui conosco. Bom, meu nome é Rose, para quem não me conhece, estou aqui na apresentação dessa reunião hoje, né? Nós já ouvimos um pouco o nosso querido Fernando, que traz essas músicas lindas, que acalenta nosso coração. Pessoal, a harmonização é muito importante. A harmonização, ela tem essas músicas maravilhosas, para a gente já estar entrando em sintonia com a espiritualidade maior. É muito importante a música, né? Lembrando sempre que a música é uma prece, né? Então, é muito importante mesmo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou falar a escala de trabalho aqui para todos nós. Como eu disse, eu estou na condução do trabalho, meu nome é Rose, o nosso querido Fernando na harmonização. E hoje a leitura do Evangelho, capítulo 1, item 9, vai ser com o nosso colega Ramon, que vai fazer a leitura. A prece inicial, nossa companheira Dircineia, e o palestrante hoje, que vai trazer aqui a lição de hoje, é o Jorge Vieira, nosso amigo e companheiro de trabalho, com o tema A Nova Era, né? E aí depois tem o passe virtual, a fluidificação das águas e o encerramento. É o nome dessa próxima canção. Junto à natureza, sinto a força do Criador, vento suave no rosto, olhar contemplando o amor, suspiro profundo, bate forte o coração, emoção que contagia, presença de Deus, que alegria, pássaros cantando, hosanas aos céus, emoção que contagia, presença de Deus, que alegria. Deus, eu posso sentir sua presença, o teu grande amor. Só tenho a agradecer ao Senhor, meu Deus, o Criador. Deus, eu posso sentir sua presença, o teu grande amor. Só tenho a agradecer ao Senhor, meu Deus, o Criador. Capítulo 1, o item 9, é Instruções dos Espíritos, a Nova Era. Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinava-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dado por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticado em toda a sua pureza, não o teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontíspice brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Ora, amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, que nos cubra com seu manto de amor e luz nesse instante, e que agora possamos agradecer a espiritualidade amiga, que tudo prepararam para nós, na noite de hoje, para podermos
promover essa nossa reunião, que a espiritualidade amiga se faça sempre presente, do começo ao fim da nossa reunião. E obrigado por esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em um só propósito de aprendizado e caridade espiritual. Amado Mestre Jesus, hoje, que ele seja um instrumento dócil da vontade do nosso Pai, e que possamos rogar sempre que intua as suas palavras como consolo e esclarecimento necessário, que sua mente esteja sempre límpida e seu coração aquecido com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e que nós possamos recebê-las com muito amor. Permita-nos, Senhor, que possamos realizar esta nossa reunião com grande humildade e alegria, e que possamos estar sempre ligados na tua sintonia, do início ao fim, e que possamos estar sempre conectados com a espiritualidade amiga, iluminando a cada um de nós, protegendo e abençoando. Que assim seja. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria de expressar a minha sincera e profunda gratidão ao Segal, essa casa que sempre me acolheu, e a todos os seus dirigentes e colaboradores, na pessoa da Rosa aqui presente, da Marisete, do Fernando, mas de todos, pessoas que sempre me acolheram e que me agraciam com esse convite de eu estar aqui, com um pouquinho de contribuição para trazer essa reflexão para nós. Gratidão por abrir esse espaço de luz para que possamos dialogar sobre os temas que tanto nos confortam, que tanto nos consolam, né? E que transformam as nossas vidas e os nossos desafios mais leves, né? A certeza da companhia do nosso Mestre Jesus. Bom, hoje, como o nosso irmão leu, nós vamos refletir sobre a nova era. A nova era é o título do item das Instruções dos Espíritos, que está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Não Vim Destruir a Lei, né? E não sei se todos aqui já são espíritas, porque não é necessário ser espírita, como a Rose disse, para estar aqui, mas o Evangelho segundo o Espiritismo vale, eu sempre gosto, quando faço uma palestra, gosto de salientar que ainda tem pessoas que acham que o Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho da doutrina espírita, né? Mas na realidade não é. O Evangelho segundo o Espiritismo são passagens de Allan Kardec, aquelas principais passagens do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, dos 4 evangelistas, que Kardec extraiu, né? As passagens principais que falam dos valores morais, da caridade, do amor, né? da solidariedade. E Kardec trouxe essas passagens, essas mensagens do Evangelho de Jesus, para que eles fossem observados, refletidos, que nós fizéssemos uma reflexão à luz da doutrina espírita, ou seja, à luz das mensagens que os benfeitores espirituais estavam trazendo naquela época para Kardec, e ele foi o grande decodificador dessas mensagens no período do caso aqui em questão da Nova Era, foi um período de 1861 a 1863, que estes espíritos que estão lá nas Instruções dos Espíritos se manifestaram. Então é sobre esse tema, sobre essa abordagem que nós vamos refletir hoje, né? Então são vozes que vieram nos dizer que a grande mudança do mundo começa obrigatoriamente dentro de cada um de nós. Então essa nova era, ela tem que acontecer dentro de nós, né? E eles falam da fundação ética e do legado que Moisés trouxe para essa nossa nova era. Então, veja, isso já acontece desde a época de Moisés. E eles dizem, o espírito israelita, escrevendo, diz que Deus nos ensina, Deus é um pai educador. Ele conta-nos que a verdade não é um choque que cega, mas um amanhecer gradual.
Então, a verdade que nós vamos descobrindo à medida que nós vamos depurando o nosso espírito, ela vai chegando como se fosse um amanhecer na escuridão da noite. Ela vai nos clareando os nossos pensamentos, clareando nossos espíritos. E Moisés foi o primeiro grande semeador, diz o benfeitor. Deus serviu-se do povo hebreu para se revelar aos homens por Moisés. Os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que deveria iluminar a humanidade, como leu o nosso companheiro aí na leitura do Evangelho. Esta é a leitura literal. Mas, meus irmãos, trazendo um pouquinho essas palavras para os nossos dias de hoje, em outras palavras, o que esse Espírito nos diz é que os 10 mandamentos foram o portal de entrada para a nossa consciência. Nós que vimos muitos filmes de ficção, né, onde a gente transpassa aquele portal e chega num mundo novo, pois este foi a mensagem. Os 10 mandamentos, na realidade, foi um portal de entrada para a nossa consciência, para a nossa consciência espiritual. O primeiro contato, né, que teríamos com a mensagem de Deus. Moisés não trouxe apenas leis de proibição, não era essa a finalidade, mas sim um alicerce, né, um alicerce ético, uma base sólida, sobre a qual Jesus construiria o seu edifício de amor. Então, tudo tem sua etapa, sua função, sua necessidade na obra divina. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. As eras de Deus não são as nossas eras. Por isso que tem aquela a mensagem, né, do Antigo Testamento, que Deus fez o mundo em 7 dias. Esses dias, na mitologia, são eras que levam milhões de anos. Então, o tempo de Deus é outro. Então, nós estamos falando de um interregno de tempo de 2000 anos. Jesus foi esse farol, Moisés, perdão, foi esse farol, que ainda hoje nos aponta o norte, e que Jesus veio trazer esta obra, onde a sua obra se alicerçou. É como se fosse um GPS moral, para que nós não percamos, nesses tempos de tantas transformações, nós não nos percamos. Como o próprio autor, esse espírito israelita, ele nos traz, ele afirma, Moisés começou, Jesus continuou, e o Espiritismo concretizará a obra. É desta doutrina que nós estamos falando. É deste Consolador prometido por Jesus que nós estamos falando. E a nova era, meus irmãos? Afinal, hoje em dia nós poderíamos perguntar, o que é, afinal, esta nova era? E é fácil a gente entender. Talvez não entendêssemos algum tempo atrás, porque a gente não conseguiria fazer o link. Mas é como se ela, e como ela se liga a gente hoje? Se liga através da transição planetária. Tanto falado hoje, não só no ambiente espírita, na literatura, mas em todo lugar se fala hoje da transição planetária. Como é que a nova era se liga a essa transição planetária que tanto estudamos hoje, que tanto ouvimos falar? Sabe quem que vai nos responder isso? O espírito de Fenelon, em 1861. Ele já nos alertava. Ele alertava que o bem-estar material não bastaria para a nossa felicidade. Lá em 1861, ele já nos alertava isso. Hoje, nós percebemos que a nossa tecnologia é maravilhosa, né? Olha, nós estamos utilizando de uma tecnologia maravilhosa para levar a mensagem do Evangelho a tantas pessoas, tão longe aqui. Quanto isso é bom. Mas ela não preenche o vazio da nossa alma. Nenhuma descoberta, nenhuma
maravilha material que o ser humano possa ter conseguido não vai preencher este vazio. E é aqui que a visão de Emmanuel amplia o nosso horizonte, em sua obra A Caminho da Luz. Lá Emmanuel explica que a transição planetária é a promoção espiritual da Terra. Muita gente ainda hoje, por incrível que pareça, age, principalmente as pessoas não iniciadas na espiritualização, no espiritismo ou em qualquer outra filosofia espiritualista, associa a transição planetária como um cataclisma. O mundo vai acabar, o mundo vai se explodir, e não é nada disso. Emmanuel nos ensina lá que a transição planetária é a promoção espiritual da Terra. O planeta está deixando de ser uma escola de provas e expiações, uma escola, para se tornar um ambiente de regeneração. Por que não dizer, deixando de ser uma escola para ser um hospital? Né? Mas aqui está o ponto central. A Terra não muda sozinha. A transição do planeta está ligada diretamente à evolução espiritual dos seus habitantes. Estejam eles encarnados ou no plano espiritual. Sim, porque nós temos habitantes desencarnados que habitam o planeta Terra, a sua crosta, o seu entorno, trabalhando, estudando. Não é só espíritos perdidos, não. Ajudando. Ao lado de cada um de nós, tem no mínimo um, que é o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda. Então, a transição, a evolução espiritual do planeta depende da evolução espiritual de cada um de nós, seja encarnado ou não. Lá no livro Fonte Viva, no capítulo Na Transição, também de Emmanuel, ele nos oferece o segredo para este período. Esse período que nós estamos passando, que muitas vezes achamos turbulento demais, vendo tanta coisa acontecer, né? Tanta barbaridade. Ele diz que o segredo é o equilíbrio interior. Ele ensina que enquanto o mundo exterior parece em crise, o cristão deve ser o ponto de calma. E como é que nós fazemos isso? Através do Evangelho de Jesus. É lá que nós vamos buscar a nossa paz, a nossa calma, para poder passar por esse turbilhão que existe hoje em dia. Emmanuel lembra-nos ainda que a transição do planeta é a soma de milhões de pequenas transições dentro de cada coração. Então, a transição planetária, ela se dá através de uma transição coletiva. A transição do planeta, ela se dá através da transição de cada um de nós. É a nossa mudança individual, da ansiedade para a fé, que ilumina o caminho coletivo, que ilumina o caminho de todos nós, que transforma e que faz acontecer a transição planetária. Como nos exorta Fenelon, lá também na Mensagem dos Espíritos: não sejais como as virgens loucas, que apanhadas desprevenidas, que foram apanhadas desprevenidas, que é uma passagem do Evangelho. Ele diz: ocupai-vos da vossa luz. Jesus disse isso para a gente. Que brilhe a vossa luz. Porque cada um de nós temos luz própria. O próprio Jesus disse isso no seu Evangelho em várias ocasiões. Quando ele nos disse que vós sois deuses, ele estava dizendo que nós temos luz, a luz de Deus dentro de nós. Pois se somos filhos de Deus, nós trazemos dentro de nós o DNA divino. É uma semente, é uma centelha da luz de Deus. Mas para nós podemos fazer muita coisa com isso, com essa centelha. Olhamos o exemplo, por exemplo, de uma figura conhecidíssima, não só na Igreja Católica, mas também hoje
na doutrina espírita, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho era um filósofo, ateu, materialista, né? Um jovem que gastava, que não acreditava em nada. Imagina, e teve uma transformação, um chamado, quase como se fosse aquele chamado de Saulo de Tarso, né? Que foi o apóstolo Paulo, quando, no seu caminho para Damasco, quando Jesus apareceu numa luz brilhante perante a ele e perguntou aquelas famosas palavras: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, para nós entendermos o que acontece na prática, olhe, por exemplo, de Santo Agostinho. Em 1863, Erasto, Espírito Erasto, que era um discípulo de São Paulo, ele detalha no despertar desse grande filósofo que foi Santo Agostinho. Ele diz que Agostinho buscou a felicidade em tudo que o materialismo podia oferecer, mas sentiu um vazio que nada preenchia, até que ouviu o chamado do Cristo, lá no fundo de sua alma. O mais belo foi que Agostinho não foi apenas da sua inteligência, mas da sua humildade. Ele teve a humildade de reconhecer, né? No mundo espiritual, quando ele desencarnou, ele teve a coragem de admitir que precisava rever conceitos que ele adquiriu quando ele se converteu ao cristianismo e foi um dos grandes nomes da Igreja Católica, mas que ainda tinha aqueles conceitos de pecado eterno, de completamente equivocados, de dogmas que não existem. E ele viu isso depois que ele desencarnou. E Erasto explica como se deu essa transformação. Erasto diz: Santo Agostinho vê com os olhos do espírito o que não via com os olhos do homem. Ele abandonou velhas crenças e abraçou a lei do progresso infinito. Agostinho, segundo Erasto, é o símbolo da nova era, porque ele entendeu que a transição planetária exige de nós a coragem de mudar de opinião diante da verdade. E aqui nós somos obrigados novamente a lembrar de mais uma mensagem do Cristo: conheças a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade era essa que Jesus se referia? Era a verdade dos evangelhos, das escrituras? Não. Era a verdade sobre nós mesmos, que ele veio nos trazer. A verdade que ele ensinava, que o reino de Deus estava dentro de cada um de nós, que nós éramos capazes de realizar milagres, a começar em nós mesmos. Então, é por isso que a transição planetária exige de nós a coragem de mudar de opinião diante das verdades que muitas vezes, das verdades humanas, que nós somos envolvidos no materialismo, na vaidade, no orgulho, na soberba, pseudo-vaidades. E a gente vai se envolvendo com isso e vai se esquecendo da verdadeira verdade, que a verdade sobre nós, da nossa verdadeira missão. Missão de pessoas pequenas que somos, porque nós somos ainda pequenos. Somos espíritos infantis à luz de tantos outros. E aí a gente pode perguntar: mas como nós, tão pequenos, podemos contribuir para a evolução do planeta? Uma tarefa tão gigantesca. Como é que nós podemos fazer isso? Eu já me perguntei várias vezes, e tenho certeza que muitos dos senhores e senhoras, irmãos que estão nos ouvindo, também já se perguntaram. Porque a gente tem a megalomania de só pensar coisas grandes. A gente acha que só as coisas grandiosas é que surtem efeito. Isso já é um vício nosso de espírito. É isso que nós temos que depurar.
A gente acha que só as grandes conquistas, só as grandes construções. Mas Fenelon, mais uma vez, nos traz um consolo. Ele diz para a gente: sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Viu como se junta? Os grãos de areia formam uma montanha. Cada evolução nossa, individual, vai fazer a evolução do planeta. E é isso que nós temos que ter em mente. A transição planetária não depende apenas de decretos ou grandes líderes. Ela depende da nossa paciência. Ela depende do nosso perdão. Perdão sincero. E ela depende da nossa caridade anônima. Ela só depende de nós. O materialismo nos convida ao consumo todos os dias. Todos os dias que nós acordamos, nós nos deparamos com o materialismo, nos convidando ao consumo, à vaidade, ao orgulho, à soberba. Mas a transição planetária nos convida a contribuir, a doar. Emmanuel nos ensina: a reforma do mundo começa na reforma de nós mesmos. E isso, meus irmãos, é a mensagem mais importante que nós podemos tirar dessa reflexão de hoje. Que não é minha, evidentemente, mas está lá inserida no Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, já caminhando para a conclusão dessa nossa reflexão, nós queremos dizer que a nova era não é uma data no calendário, como muitos espíritas, inclusive, apregoam às vezes despreparadamente. Não é em 2050, 2005 que vai acontecer a transição planetária. A nova era, a transição planetária, ela é um estado de espírito. A transição planetária está acontecendo agora, em cada batida de um coração que está nos assistindo agora. Em cada batida daquele coração que escolhe fazer o bem, que escolhe ajudar ao próximo, como nos ensinou Jesus. Amai a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu espírito, e amai ao próximo como a ti mesmo. Mais uma vez, eu quero aqui manifestar meu profundo agradecimento a todos os corações que fazem o Segal palpitar com tanto amor, com tanta caridade, que eu presenciei e continuo presenciando. Esses irmãos que se doam e que fazem a felicidade de muita gente, que ajudam a transição planetária de todos nós. Que o Mestre Jesus envolva os vossos lares em muita paz. Que o amparo de Maria Santíssima nos sustente na fé e na caridade. Sigamos adiante, pequenos grãos de areia, mas conscientes de que somos a luz que vai transformar a terra. Fiquem com Deus e um abraço fraterno do seu irmão em cada coração. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Nossa, Jorge, muito obrigado, viu? Foi ótima explanação, maravilhosa, maravilhoso ensinamento para todos nós. Um raio de luz nascido do alto, das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que em si encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho.
A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semear, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semear, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Nossos olhos, entrar em sintonia com Deus, nosso Pai, esse Deus maravilhoso que nos ama, que cuida com tanto carinho de cada um de nós. Senhor Jesus, nesse momento tão sublime, Senhor, dessa reunião em que o Senhor nos deu essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui ouvindo a sua palavra através do Evangelho, os ensinamentos que foram nos dados nessa noite. Nós pedimos, Senhor, por cada irmão que está presente, que veio a essa reunião para receber de Ti, Senhor, o tratamento. Então, nós pedimos aos irmãos que nesse momento fiquem numa posição bem confortável e sinta a espiritualidade amiga se aproximando de cada um. Dentre esses irmãos, Jesus se faz presente e com o passe, ele vai passando desde a nossa cabeça até os nossos pés, retirando de nós toda tristeza, toda angústia, mal-estar, tudo aquilo que nos incomoda, aquilo que viemos hoje trazer na sua presença para ser curado, Senhor, para ser retirado de nós. E assim, vamos sentindo a nossa paz, sentindo o bem-estar, sentindo essas mãos de luzes que vão dando espaço de luz, nos deixando também, preparando-nos para mais uma semana. E pedimos também, Senhor, pela fluidificação, pela magnetização, Senhor, das águas que colocamos, para que o Senhor e sua equipe coloque o remedinho, que esse remédio, que essa água, Senhor, seja transformada nesse momento em remédio, em medicação para cada um. E assim, ao fazermos uso, nós possamos ser curados, Senhor, das nossas dores. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, pela nossa saúde, pela essa chance que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos em teu nome e que o Senhor continue conosco sempre. Muito obrigado e que assim seja.